Olá pessoal, conforme prometido, estou aqui para fazer o review do meu livro Jabez, o Ilustre das Genealogias, Que Oração. Antes de mais nada, eu preciso me apresentar a vocês. Eu sou o pastor Edmar, sou pastor de uma igreja evangélica Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro. Sou membro do Ministério Adnop, sou casado, tenho uma esposa, casado com ela há 32 anos, tenho 3 filhos, 2 netos, sou formado, sou habilitado em Direito, sou advogado habilitado, mas não exerço a profissão, exerço uma outra atividade secular, e o objetivo é apresentar a vocês esse trabalho que é fruto de algumas percepções que há alguns anos Deus colocou no meu coração, né? Eu estava refletindo sobre uma determinada oração que eu ouvia e aquilo ali me despertou para os diversos tipos de oração que nós costumamos ouvir nas nossas igrejas. E culminou com uma leitura que eu fazia da Bíblia, exatamente no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, né? Onde nós encontramos uma oração de uma pessoa que faz 4 pedidos específicos a Deus, né? Essa pessoa faz 4 pedidos específicos a Deus. E isso me convidou a refletir sobre esses pedidos, né? Me lembro que Jesus, uma certa feita, ele falou de 2 tipos de oração. Aquela oração farisaica, né? Uma oração para os outros ouvirem, mas não era para Deus ouvir. Uma oração cheia de floreios, cheia de coisas. E ele fala de uma oração de uma pessoa que só queria perdão pelos seus pecados, perdão pelos seus erros. Queria apenas isso. E Jesus vai dizer assim: aquele que queria perdão foi justificado. O outro que só queria contar os seus feitos deve ter saído da maneira pior do que entrou. Em outro momento, Jesus vai dizer assim, que quando nós estivermos orando, que nós não usemos de vãs repetições. As nossas orações, elas precisam ser objetivas. E eu coloquei até exatamente isso aqui. Olha, o segredo para a bênção será uma oração clara, objetiva, direta, sem rodeios, sem ladainhas, a qual, elevada ao nosso Deus, trará a resposta daquilo que lhe pedimos com fé, né? Então esta é a oração que agrada a Deus. E me faz lembrar também outras situações em que Deus não tem muita paciência para essas pessoas que ficam querendo justificar, né? Então eu trago um exemplo de um encontro de Deus com Gideão. Gideão começou a trazer um monte de dificuldades. Tem uma hora que Deus perdeu a paciência com ele. Moisés trouxe um monte de dificuldades quando foi chamado. Deus não teve, Deus chegou uma hora que perdeu a paciência com ele. Tem outro caso de Jesus, lá no tanque de Betesda, um monte de enfermos. Jesus escolhe um para curar. Quando ele chega para aquele um, quer ser curado, acontece isso, 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 isso e isso. Cheio de rodeios. Jesus só fez uma pergunta: você quer ser curado? Então, as nossas orações, elas precisam ter objetividade. E basicamente o assunto do meu livro é isso, é dar-nos uma percepção da nossa oração, né? E Jabez, ele faz 4 pedidos. Para começar, o livro, eu discorro aqui sobre o fato de que os dias nunca são iguais, né? Cada dia ele tem
uma tonalidade, ele tem uma maneira diferente de se apresentar, de apresentar-se a nós, né? E eu conto uma experiência que eu vivencio no dia a dia. Eu trabalho num prédio lá de 42 andares aqui no centro do Rio, e ali eu trabalho de frente para a Baía de Guanabara. E eu vejo os dias, como é que cada dia se apresenta. Tem dias que tem tonalidades espetaculares. Eu tenho fotos maravilhosas, eu gosto de fotografar. Tenho fotos maravilhosas de manhãs lindíssimas. Tenho fotos que são cinza, completamente cinza. Tenho fotos que apresentam o morro, apresentam Niterói do outro lado. Para mim, tenho fotos que o morro que tem logo na entrada da Bahia e Niterói desaparecem da imagem. Então, cada dia tem uma distinção. Depois, eu começo a tratar sobre a questão do nome, a importância de um nome, né? Nós valorizarmos o nome. Jabez, ele tinha um nome que não era lá muito bom de ouvir, porque tinha um significado pesado, né? No livro você vai saber, se você adquiri-lo, você vai saber qual era o significado do nome de Jabez, né? Depois eu falo sobre o valor da família. O que são as genealogias? São as raízes familiares, né? São as linhas familiares, são a árvore familiar, né? A família, ela é um presente de Deus, né? É um presente de Deus. Então eu falo sobre o valor da família, né? Ter um nome, ter uma história. Por exemplo, eu preservo muito isso, né? Eu tenho uma origem, né? Que eu guardo no meu coração, embora eu não tenha conhecido, por exemplo, os meus avós paternos, meu avô paterno, meu avô materno, mas eu tenho muito respeito pela história que deles me são contadas, né? Tenho respeito e busco até utilizar os exemplos de vida que eles nos deixaram. Então, o valor da família é outro assunto que eu trato nesse livro, né? E depois eu discorro sobre as orações que foram feitas, os pedidos da oração de Jabez. Que me abençoes, que estendas meus domínios, que estendas a tua mão para mim, que me livres do mal. E vou discorrer sobre cada um desses pontos da oração de Jabez, né? Então, dentro do livro eu conto experiências vivenciadas do cuidado de Deus, né? Eu tenho uma experiência pessoal, de família, do cuidado de Deus, da preservação de Deus da minha família, né? A minha família que eu digo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e é lógico, da minha família, eu, minha esposa e meus filhos, né? Tenho uma experiência maravilhosa disso, mas tem histórias tristes aqui também, que me trazem experiências e que você talvez deva assimilá-las, porque porventura você deve ter vivenciado, de às vezes querer cobrar de Deus algo que não se deve cobrar, porque de Deus ninguém cobra nada. O Senhor, ele é soberano nas suas decisões. Algumas vezes nós choramos, mas Deus é soberano porque ele sabe todas as coisas. Eu relato fatos aqui, perdas, vitórias, né? Tudo quando discorrendo sobre o valor do cuidado de Deus e das nossas orações, das experiências de oração que eu tenho no meu seio familiar. Então, eu digo para você, você quer aprender um pouco mais sobre oração? Esse livro aqui, eu tenho certeza que ele vai te dar algumas dicas muito importantes, né? Principalmente você não perder tempo, porque Deus sabe todas as coisas. Inclusive aqui eu relato um fato, eu conto uma história de um fazendeiro, né? Um fazendeiro, dono de terras, de um fazendeiro que eu digo, isso aqui é uma ficção que eu criei para contar um fato. E algumas vezes nós só precisamos ir a Deus, né? E quando nós não vamos a Deus, nós não recebemos, e algumas vezes nós descobrimos, poxa, era para eu ter recebido, por que eu não recebi? Porque eu não pedi, né? Mas o meu objetivo aqui não é, que fique claro, não é tratar de que você vai descobrir um segredo para conquistar tudo que você quer. Esquece, se você quer um livro aqui para conquistar bens nesta vida, o foco do meu livro não é esse. Aliás, a minha vida espiritual, a minha vida cristã não está focada em bens materiais, poder, fama. Isso não é o meu objetivo. Eu sempre digo para os que me ouvem,
Você quer conquistar essas coisas terrenas? Trabalhe, estude, trabalhe, aperfeiçoe-se, cresça na sua vida secular, e aí você vai conquistar essas coisas com respeito, com dignidade, né? com ética, com moralidade. Essas coisas, se você se dedicar a elas, você conquista. Mas o meu objetivo aqui principal é a melhora nossa, do ser, da pessoa. Então, eu creio que você vai ter um livro aqui de 80 páginas, uma leitura muitíssimo rápida, mas que vai te dar algumas lições bastante importantes para que você, se quiser aplicar à sua vida, tenha um sucesso como pessoa. Então esse é basicamente o teor do meu livro, né? E que você, ao se interessar, adquiri-lo, você consulte lá no meu site. Eu vou disponibilizar aqui para você o meu site. Lá eu tenho outras obras. Esse material aqui, esse livro aqui, ele é na versão impressa. A segunda edição, teve uma primeira, foi publicado por uma editora chamada MC Guedes, e essa segunda edição por uma editora também que eu prefiro não dar o nome aqui, né? Essa versão impressa é um pouquinho mais cara, mas eu tenho uma versão em e-book lá no meu site que você pode adquirir com um preço bem baratinho, muito barato mesmo. Então, se você tiver interesse, você vai conhecer o meu material que está lá. Eu tenho algumas coisas lá, né? E também eu tenho esse aqui. Você pode adquiri-lo tanto físico, né? Você pode fazer o pedido, eu envio para você, como você pode adquiri-lo lá. O e-book, você fazendo lá o pedido, você, em confirmando seu pagamento, na mesma hora ele é disponibilizado lá no seu leitor digital, que porventura você tenha um celular, um computador, onde você quiser que ele seja disponibilizado, ele será disponibilizado para você. Bom, que você tenha assimilado bem aquilo que eu te falei, que você, se você tiver interesse, que seja uma boa leitura, que depois, ao ler, você querendo dar-me um comentário, querendo fazer uma crítica, fique à vontade. Deus abençoe a tua vida.